Viva está com o Bloco Central, gravado antes da posse do amigo de Elon Musk, que está marcada para segunda-feira, dia 20 de janeiro. O regresso de Donald Trump à Casa Branca está a gerar preocupação na Europa e a entusiasmar o Sul global. Talvez seja bom para a indústria farmacêutica, que deve estar por estes dias a vender mais ansiolíticos e antidepressivos. Havemos de trazer para este debate, mais no fim do episódio, os comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Vamos começar pelo país, em que parece não acontecer nada para lá da Rua do Bem Formoso, em Lisboa, que terá com certeza bastante menos criminalidade que outros locais do país, mas concentra quase tanta atividade política como os palácios da Rua de São Bento. Finalmente, o PS, onde abundam protocandidatos a umas eleições que só vão acontecer em 2026 e de que vamos voltar a falar hoje, o PS tem finalmente candidata à Câmara de Lisboa. Alexandra Leitão, só falta agora construir a frente de esquerda para fazer frente à frente direita de Carlos Moedas. A sonoplastia deste episódio é de Gustavo Carvalho. Vamos partir para a conversa, começando pelo que está mais distante no tempo e não no espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Marcos Lopes, viva Pedro Cisa Vieira. Cisa Vieira, Ricardo Costa começa o artigo na última edição do Expresso dizendo que o interesse generalizado pelas presidenciais, falta um ano, tem a ver com o hábito português de olhar apenas para o que tem capacidade de mudar tudo. São assim tão determinantes estas eleições? Ou serão? As eleições são importantes, quer dizer, estamos a escolher o chefe de Estado, estamos a escolher o único titular de um cargo político que é eleito diretamente e para um cargo que é exclusivamente pessoal, e estamos a escolher a figura de topo do sistema político que tem a função essencial de, perante os impasses no sistema partidário, perante os impasses em soluções governativas, de tomar medidas que permitem ultrapassar esses impasses. Portanto, é uma figura sempre marcante, é uma figura que, além do mais, tem a possibilidade de, mesmo que não tenha poder executivo, de marcar a agenda ou escolher o tom da conversa no espaço público e político. Portanto, obviamente, são eleições muito importantes. Se me perguntas se faz sentido começar a discutir a um ano o tema das presidenciais e dos seus candidatos, ou se as devemos valorizar tanto como estamos a fazer em detrimento de outras coisas igualmente importantes, eu acho que não. Eu acho que, obviamente, sendo eleições importantes, vão ter um momento próprio, designadamente quando tivermos o quadro completo dos candidatos. E nesta altura, portanto, estamos a entreter-nos, porque é mais fácil falar de presidenciais do que outros temas que são mais complexos, que são mais complicados, que nos obrigam a pensar mais, e estamos a fazer apenas a entretermos a especular sobre nomes. Obviamente há quem já vá avançando, há quem não possa avançar por razões até de cargos que exercem, há quem já esteja praticamente determinado a avançar, mas porque tem espaços na televisão que provavelmente são incompatíveis com a conta de candidatos, está a adiar o mais possível o anúncio das suas candidaturas. Aliás, dificuldade em falar de presidenciais. Mas quer dizer, mas francamente, o tempo e o quadro completo da discussão sobre as presidenciais não é o de agora, diria eu. Pedro Marcos Lopes, podem ser eleições uninominais para um representante que, assim que é eleito, passa a ser o presidente de todos os portugueses, mas é isto que vai confirmar de vez que o sistema partidário está a ser posto em causa? Não é isto, não são estas eleições que vão pôr o sistema partidário em causa. O sistema partidário está com problemas já há algum tempo. Agora, é inevitável que nós tenhamos uma leitura em que o principal candidato a ganhar as eleições e o candidato que mais se tem falado, Gouveia e Melo, é alguém que não vem nem dos partidos nem da atividade política. E isso é um sinal muito importante
e muito... Por isso é que eu perguntei, Claro na que sim, hipótese claro de ser que ele a sim. ganhar, não é? Claro que sim, e muito complicado. Repara, a minha, entre aspas, embirração com Gouveia Melo não tem a ver com o facto nem dele ser militar, nem de ele, enfim, de eu não lhe conhecer muitas das posições. Eu sei que tu falaste com ele este fim de semana, mas ele continua sem saber se ele achava que a saúde deve ser predominantemente privada ou pública. Não sei se o sistema educativo que ele defende, não sei o que é que ele acha da iniciativa privada. O Presidente da República não tem o poder executivo. Isso não é verdade. Quer dizer, não tem o poder executivo, mas tem um poder muito importante, por exemplo, promulgar leis e de fazer vetos políticos. Nós temos que saber o que é que ele pensa sobre as coisas. Mas, enfim, nem é esse o maior problema que eu vejo. O maior problema que eu vejo, e ele no fundo acaba por ser, entre aspas, uma vítima disso, é que a importância que é dada à Gouveia Melo, a provável eleição de Gouveia Melo, tem a ver com ele não ser político. Isso é que me amedronta. Porque ser político é a atividade mais nobre que existe. E tu escolheres alguém porque nunca exerceu um cargo político, aliás, não tem experiência nenhuma política, zero, ele é desde os 20 anos militar. Primeiro não ter essa experiência política e depois não ter estado ligado a partidos é algo que me amedronta. Amedronta-me porque a democracia precisa muito de políticos e de partidos. E quando nós escolhemos por não ser um político e por não ter estado em partidos, estamos a pôr em causa dois pilares que são essenciais para o funcionamento da democracia. Deixa-me só dizer que a única sondagem que é conhecida com estes candidatos e a perguntar certo. O que é que valoriza mais, o que valorizam mais não é vir de fora dos partidos, é a capacidade de liderança. Estou de acordo, mas eu também não percebo bem como é que as pessoas vão buscar a capacidade de liderança por saberem que um homem conduziu bem um processo de vacinação. Mas pronto, isso são as pessoas, não quero falar por elas. Agora, quanto aos outros candidatos, as dificuldades do Partido Socialista já são conhecidas, quer dizer, não deve ter havido eleição presidencial onde não tivesse existido problemas, tirando a de Jorge Sampaio. Esta é a 12ª, só em 5 é que tiveram unidos. Exatamente. Na reeleição de Mário Soares, no Ianes primeiro, reeleição de Mário Soares, as duas do Sampaio e depois com o Cavaco, que tiveram candidato, mas tiveram uma grande derrota na reeleição. E mesmo como Marcelo também não tem problemas porque nem candidato apresentou e houve alturas em que não apresentou candidatos. Não problemas, com o Cavaco estiveram divididos. Reeleição, não. Na reeleição do Cavaco, estiveram divididos na eleição do Cavaco, Mário Soares, Alegre, mas depois foi só Alegre na reeleição. Não, foi Alegre e Maria de Belém. E Maria de Belém, tens toda a razão. Também foi Maria de Belém. Portanto, 4 mais. Em 12. Portanto, o Partido Socialista tem já um problema genético, digamos assim, com estas eleições, mas o que não se estava à espera, ou eu não estava à espera, na minha inocência, é que tivesse já a somar aos problemas que o Partido Socialista já tinha, que o Pedro Nuno Santos tivesse deitado, não foi gasolina na fogueira, foi um autêntico poço de petróleo inteiro no que foi a fogueira das presidenciais. Quer dizer, ele conseguiu arranjar um emaranhado de que ele não vai conseguir sair. O mais visível foi nisso... azelice ou não estava satisfeito com Mário Centeno, que era o candidato que se apontava? Eu acho que é azelice completa e total. Completa e total, porque quando ele faz aquela declaração onde traz uma fênix renascida, digamos assim, que é António José Seguro, não é? Quer dizer, e fala dos nomes todos, arranja um problema brutal que eu não sei como é que ele vai sair disto. E até quem deve estar contente é Marques Mendes. Porque eu acho que o Partido Socialista está a arranjar, como se diz na nossa terra, uma estrangeirinha de forma a que Marques Mendes começa a ser um provável segunda volta. Agora, se não existir mais nenhum candidato à direita com significado, André Ventura, veremos. Provavelmente. Veremos se vai até ao fim. Mas esta circunstância do Partido Socialista é terrível. Só para terminar, há dois dados. O Pedro já falou de um, que é o facto de nós termos agora uma Assembleia da República muito fragmentada, onde não vemos soluções para maiorias absolutas ou sequer acordos. O próximo Presidente recupera a capacidade de dissolver o Parlamento. O Presidente adquiriria uma posição central.
Mas agora repara, como é que, voltando a Gouveia e Melo, como é que nós olhamos para um presidente sem o mínimo de experiência política e político-partidária? Como é que nós achamos que esse tipo de liderança, provavelmente tem a ver com conduzir submarinos, vai trazer para um processo destes? Quer dizer, conduzir submarinos e liderar soldados não é exatamente ter que negociar com protagonistas políticos. Quer dizer, não é a mesma coisa. Mas pronto, as pessoas lá saberão o que quer dizer em liderança. E depois há outro fenómeno, e com isto termino. Por isso é que elas também parecem importantes. Tenho pena de não conseguir continuar a falar sobre este assunto, que é, nós vamos viver um problema de crise institucional. Nós vamos ter problemas institucionais muito complicados. Porque eu prevejo que este crescimento da extrema-direita e o facto da nossa direita, centro-direita, estar a extremar-se cada vez mais, vai provocar problemas institucionais. Temos um problema na justiça, que não se resolve. Esta semana tivemos a abertura do ano judicial, mais do mesmo. E, portanto, é também, eu acho que se percepciona que vai ser muito importante esta eleição, também por causa disso. Pedro Cisa Vieira, o que é que te apraz dizer sobre os candidatos? Daquilo que se vai sabendo, não é? Até podes escolher dos que falas, do que não falas. É muito curioso. Também não temos nenhum. É muito curioso porque o único que já disse que quer ser candidato é António José Seguro. É o único que já disse que quer ser candidato. Marcos Mendes diz que ainda está em reflexão. Sim. Há de ficar em reflexão até ao verão, que assim consegue estar a falar todos os domingos no telejornal sem contraditório. Isso é um palco que ele não deve querer prescindir. Está a ser pressionado para avançar mais cedo. O Almirante há de também dizer qualquer coisa, mas até ao momento ainda não se afirmou como candidato. António Vitorino também ainda não se afirmou como candidato. É difícil estar a falar sobre candidatos quando ainda não existem propriamente candidatos. Não é? Sobre o que é que significam as sondagens sobre os protocandidatos, posso falar. Eu acho de facto que o impacto que a potencial candidatura do Almirante Gouveia e Melo está a ter nas sondagens é reveladora, por um lado, obviamente, de uma insatisfação com o sistema partidário, no sentido de as pessoas, os candidatos que têm experiência política, que já se conhecem, não entusiasmam ninguém. É verdade. E, portanto, as pessoas vão atrás de um candidato que, não tendo experiência política, tem notoriedade. Tem uma notoriedade que não lhe vem de ser um cancionetista famoso ou um atleta que tenha recebido muitas medalhas, mas é no exercício de funções. O Trump achava que o Cristiano Ronaldo seria um bom candidato. Não é o caso. Os portugueses estão a reconhecer capacidade de chefia de Estado a alguém que se tornou conhecido no exercício de funções públicas. E depois, quer dizer, queira-se ou não se queira, a imagem de liderança que o Almirante projeta tem a ver com um conjunto de atributos pessoais e com a própria função militar que exerceu. Nós tivemos um presidente que não tinha qualquer espécie de experiência política, que era o general Ramalhianes, e que era um militar, e que, olhando para trás, os portugueses parece que recordam com saudade. E estávamos todos a aprender. Estávamos todos a aprender, mas as pessoas recordam com saudade. As pessoas recordam com saudade a imagem daquele militar austero, que tem uma figura de ser uma pessoa frugal, etc. E que de alguma maneira se calhar reconhecem também no Almirante. Que lançou partido enquanto era Presidente da República. Mas também liderou o 25 de novembro. O que eu estou a dizer... O que eu estou a dizer é o seguinte. O general Ramalhianes foi uma figura altamente divisiva. Os eleitores do PSD, grande parte dos eleitores das dirigentes do PS, etc., eram contra o general Ramalhianes, o que ele representou em dada altura. Mas, na verdade, o general Ramalhianes ganhou uma reeleição contra a liderança do PS, contra o PSD e o CDS, e permaneceu no imaginário popular como um presidente sério e uma personagem que merece respeito. E o que eu digo é, não vamos dizer que o Almirante, porque vem de fora do sistema partidário, os apoiantes que neste momento tem são necessariamente radicais, extremistas de direita, que estão contra o sistema. Não me parece que seja isso. Portanto, eu acho que essa é uma ideia que nunca ouvi essa ideia.
Mas também é verdade, e era isto que eu queria dizer, que é muito difícil pensar qual vai ser o quadro final das presidenciais, precisamente porque ainda não existem outros candidatos. E, portanto, eu acho que ainda há aqui muita coisa para fazer e de facto, temos que ver como é que isto vai evoluir. Agora, não me parece que se deva pensar que a maneira de atacar o Almirante é dizer que o Almirante é um antipolítico que vai fazer um discurso contra o sistema. Pedro, mas desculpa lá, mas não é, quer dizer, não eu se ainda pode, não sobretudo ouvi não isso. se pode dizer as duas coisas. Eu não ouvi é isso. que ele não se conhece o pensamento e que o pensamento desculpa, é contra o poder. Paulo, eu ouvi de várias pessoas... E já agora deixa-me só dizer uma coisa. Eu não espero que o Presidente da República ou os candidatos à presidência da República exprimam opiniões sobre como é que deve ser organizado o sistema de saúde. Não, mas eu espero. Porque o Presidente da República isso. não tem funções temos aqui executivas e quando eu começo a ouvir candidatos à à presidência da República a ter opinião sobre tudo e mais alguma coisa, eu fico preocupado. E pergunto-me, aliás, se a popularidade que aparentemente o Sr. Almirante tem não é precisamente a reação de ver-se uma pessoa que parece sóbria nas opiniões relativamente a um presidente que tinha opinião sobre tudo. Eu não posso discordar mais do que... É para isto que se chama... O Bloco Central não vai estar sempre de acordo. Não, claro que não. Mas não posso discordar mais disto. Eu discordo logo do princípio que uma lá pessoa... estamos nós a falar de presidenciais. Não, eu não vou falar de presidenciais agora. Apesar de ser a propósito de presidenciais. Temos autárquicas. Apesar de ser presidenciais. As autárquicas, sim, é que são umas eleições interessantes e onde há poder a sério para debater. Mas eu não concordo com isto, como não concordo com outras pessoas aqui nesta sala que já ouvi falar, sobre que nós conhecemos... Tenho estado calado. Nós conhecemos... Este não é o único, é o fórum mais importante da comunicação social, mas não é o único. Eu não conheço as opiniões, lamento, vou repetir, do Almirante Gouveia Melo, porque eu não acho que aquelas que ele exprimiu no podcast contigo sejam as únicas ou sequer as mais importantes, quer dizer, do serviço militar Pedro, obrigatório. Deixa-me então correr. É a defesa da Europa. Por acaso, Agora, aí o Presidente até tem um papel. Defesa da honra. Eu ainda nem sequer disse nada. Como então é que tu vais defender diz lá, a honra mas, que eu não ofendi? Eu digo isto em 20 segundos, mas já sabemos. Então, de força, homem. Basicamente, para dizer isto, eu não acho que nós devamos eleger uma pessoa cujo temperamento, cujo pensamento, cuja noção sobre o Estado nós não conhecemos. Pronto. Acho mau. Então... E uma das vantagens de ter eleito 4 presidentes da República que tinham uma longuíssima experiência política é que nós tínhamos a possibilidade de os conhecer nos seus piores momentos, de lhes conhecermos as fraquezas. E é isto que é importante, é temperamento e conhecer as fragilidades e as fraquezas daqueles que estão na chefia do Estado. O Almirante nós não conhecemos nada. Pronto. Saber se ele pensa isto ou aquilo sobre a saúde não é o mais importante. Tinhas-me poupado, aliás, poupaste-me parte do discurso que eu ia fazer, porque não foi exatamente, eu sei que era o que tu pensavas, o que disseste na tua primeira intervenção. Primeiro isto. Segundo, há aqui uma pequena correção. Ramalhianes, quando é reeleito, da primeira vez que é eleito, e muito cedo no nosso processo democrático, da segunda vez que era reeleito, já se conhecia muito do seu pensamento político. Claro. Particularmente... Por isso é que teve Mário Soares a suspender particularmente... a atividade partidária para não apoiar. Por isso é que o PS e o PSD fizeram uma revisão constitucional para tirar poderes ao Presidente da República. Particularmente... Coisas que as pessoas se esquecem em relação a Ramalhianes, que neste momento é a pessoa mais venerada deste país. Por alguma razão. Tenho respeito, pois eu acho que não. Mas eu tenho também respeito. Eu conhecia-se bem o processo, o pensamento político. Por exemplo, que ele era contra a Constituição, a revisão que a Constituição, que de facto implementou a democracia em Portugal. Ele estava acordado desde o início que haveria uma revisão que iria acabar com o Conselho da Revolução em 86. Ela foi feita em 82. Paulo, a questão é, Ramalhianes foi contra essa revisão constitucional. Não, achava que devia ser em 86. Lamento, foi contra essa revisão constitucional, foi contra muito das coisas essenciais que houve nessa revisão. Além desse pequeno detalhe
de que eu gostava de saber o que é que tu dirias, Paulo ou Pedro Cisa Vieira, se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, hoje estivesse na sua residência oficial a fazer um partido. Isso foi uma coisa também que toda a gente se esquece. Uma pessoa na chefia da Armada a preparar uma candidatura. Exatamente. Bom, mas para contrariar aquilo, a mim é-me fundamental saber o que é que um Presidente da República, que é o representante de todos os portugueses e que onde se vota diretamente, o que é que ele acha sobre aspectos fundamentais da organização da sociedade. Para mim não me é indiferente. O Pedro acha mais importante, eu também acho extraordinariamente importante saber qual é a experiência de liderança, como é que essas pessoas são nos seus piores momentos, que nós conhecemos os outros, nós sabemos exatamente como é. Acho isso fundamental. Mas eu também quero saber se o Presidente da República, se lhe apresentam uma proposta, se lhe chega ao gabinete para promulgar uma proposta em que, vamos imaginar, se decide nacionalizar a Galp, o que é que ele acha? Pode achar o mesmo que o atual Presidente com a lei de solo. Calma, eu acho que era... Calma. Sim, que agora vai ser apreciada no Parlamento. Eu acho importante, não acho importante, acho vital eu saber o que é que um Presidente da República acha sobre a organização do Estado, sobre a saúde, sobre como é que deve ser, em termos estruturais, tu achas que um Presidente da República deve vetar politicamente uma revisão da lei de base da saúde ou a decisão de, por exemplo, adquirir uma empresa pública, uma empresa privada? Como é evidente. Pois eu acho que não, porque isso seria exorbitar dos seus poderes. Como é evidente. Aliás, essas são decisões que o Executivo e o Parlamento devem tomar. Não, desculpa lá. E até, aliás, têm a liberdade dentro do sistema constitucional pode ser tomada pelo Governo e só vocês desculpem o Parlamento lá. pode apreciar. Ou das duas uma, como eu sei que vocês dois conhecem muito bem a Constituição, tão bem ou melhor do que eu, sabem perfeitamente que há métodos, há maneira na Constituição para suplantar esse veto político. Claro que e, sim, portanto, claro. É este o sistema que diz. O que eu quero é saber se o Presidente promulgaria ou não, se vetava ou não, se mandava ou não para o Tribunal Constitucional. Eu tenho que saber o que ele pensa. Se vocês acham indiferente... O que ele pensa sobre o uso do veto político, não por pode exemplo, saber sobre a compra de uma empresa, porque não sabe se alguma vez essa empresa, eu gostaria de saber, vai ser criada. Eu gostaria de saber, por exemplo, se um Presidente gostaria de usar o seu poder para impedir um governo ou uma Assembleia de governar. Eu isso gostava de saber. Mas não pode. Tu não conheces a Constituição? Eu conheço. Portanto, para mim é menos importante saber o que ele pensa sobre o sistema de saúde e pensar se ele estaria disponível para usar os poderes presidenciais para impedir um governo de aplicar o seu programa na saúde. Não, mas com certeza... Porque isso é que seria uma subversão da equilíbrio constitucional. Isso chama-se numa democracia separação de poderes e checks and balances. Nós temos um Presidente que pode fazer isso e depois a nossa Constituição diz, não, você tem que meter a violinha no saco porque isto vai ao Parlamento e foi... Desculpem lá. Foi reaprovado, certo. E como temos um ano para discutir, e vamos como se diz em estrangeiro, vamos começar já a tomar nota dos poderes presidenciais, que é uma boa conversa para termos aqui. Autárquicas. As presidenciais só serão em janeiro de 2026, 4 meses antes teremos autárquicas. Pedro Cisa Vieira, o PS resolveu bem a demora com a escolha de Alexandra Leitão? A escolha é uma boa escolha. A maneira como o nome dela aparece é, para mim, inconcebível. Quer dizer, aquilo aparece como uma fuga de informação. A candidata ainda não falou. O secretário-geral falou numa conferência de imprensa a propósito de temas de saúde. Já toda a gente anda a comentar a candidatura. Já toda a gente anda a comentar a candidatura. Ainda não sabemos nada da senhora. Eu acho isto uma coisa inconcebível. Já foi assim com o Manuel Pizarro. A maneira como se anda. A culpa foi. A maneira como se anda. Quer dizer, há bocado estávamos a falar há bocado estávamos a falar do processo de escolha do candidato presidencial por parte do Partido Socialista. E estávamos a dizer que parece que a liderança perdeu o controlo desse processo. Aqui também eu não sei, quer dizer, espero que, obviamente, são responsáveis pela escolha da Alexandra Leitão, mas ela não merecia que o nome dela esteja a circular, já esteja a ser criticado de todas as maneiras e ainda não falou, não sabemos se tem programa, não sabemos se tem uma plataforma eleitoral, não sabemos nada. Só sabemos que saiu cá para fora e depois vieram a contragosto confirmar o nome da candidata. Acho isto uma maneira má de começar o processo. Dito isto, é um nome que obviamente tem muita notoriedade, tem muita capacidade de atrair votos, e isto é muito importante. Eu só queria dizer o seguinte:
as eleições autárquicas em Lisboa, ao contrário do que se pensa, não mobilizam muito o eleitorado. Nós tipicamente temos votantes no Conselho de Lisboa, nas autárquicas, 220 mil, 250 mil eleitores. E nas legislativas temos 300 e tal mil, 350 mil. Portanto, os eleitores em Lisboa são menos mobilizados pelas autárquicas do que pelas eleições nacionais. E nas últimas eleições autárquicas, aquilo que aconteceu foi que o Partido Socialista teve uma quebra muito significativa de votos, caiu em coligação com o LIVRE para os 80 mil e não mobilizou o seu eleitorado. Basicamente foi por perda, por incapacidade de mobilização do eleitorado que a vitória foi de Carlos Moedas, que teve em coligação com o CDS mais 3 mil votos do que PSD e CDS e Partido da Terra tinham tido nas eleições anteriores. Portanto, é muito importante que a candidatura do Partido Socialista seja capaz de recuperar eleitores e, nesse aspecto, é muito importante que vá buscar. Nas últimas legislativas o PS também desceu imenso, portanto teve 85 mil votos. Precisa de ter 100 mil, 110 mil votos para ganhar as eleições. E, nesse sentido, é muito importante ir buscar os 15 mil votos que sistematicamente o Bloco de Esquerda tem em Lisboa e, eventualmente, até alguns dos votos que em autárquicas o PCP vai tendo, que anda ali sempre nos 20 mil, é muito menos do que nas legislativas. E, portanto, parece que, digamos assim, o nome da candidata tem mais possibilidade de ir buscar estes votos do que, por exemplo, o nome da Mariana Vieira da Silva. Agora, também sei que é uma candidatura que tem possibilidade de ganhar. Parece-me muito fácil derrotar este Presidente da Câmara. Ou melhor, parece muito fácil derrotar Carlos Moedas, que não é verdadeiramente um Presidente da Câmara. Basicamente anda por omissão, quem manda na Câmara é o Vice-Presidente, ele basicamente aparece a inaugurar obras lançadas pelo Fernando Medina, ou a queixar-se da oposição, ou dos sindicatos, ou do governo, porque as coisas que estão mal em Lisboa, ele não acontece. Há menos licenças de construção concedidas em Lisboa do que em qualquer outro momento da história, no momento em que ele diz que é muito importante o problema da habitação e coisas assim. E lá vai falar das chaves que anda a dar de casas públicas, que são empreitadas que foram lançadas. Portanto, é um presidente que nem sequer faz o pleno da base eleitoral da direita. O que é que me parece que vai provavelmente ocorrer? Como isto é assim, provavelmente o que a direita vai fazer é transformar estas eleições, não umas eleições sobre os temas da cidade, porque aí o Carlos Moedas fica sempre mal, mas sobre confronto direita-esquerda, e é isso que já está a começar a ser nas coisas, e cada vez mais o Carlos Moedas a puxar pelos temas que já tem vindo a explorar, da insegurança, da imigração, etc., tentando ir buscar alguns daqueles votos que lhe vão ser absolutamente essenciais do Chega, e também o tema da iniciativa liberal, que enfim, que faria sentido estar numa coligação com ele, mas que provavelmente o CDS não vai deixar. Portanto, é uma candidatura forte, é uma candidatura que tem possibilidades de ganhar, mas que vai fazer uma campanha provavelmente à volta de temas que não têm a ver com a cidade e que não merecia esta maneira canhestra de ver o seu nome lançado como candidato. Pedro Marcos Lopes, era imperioso que a escolha tivesse em conta a necessidade de fazer a frente de esquerda para disputar a vitória? Não, acho que não. Deixa-me começar por dizer que vi, quando estava a vir para aqui, uma declaração de Pedro Nuno Santos sobre a candidatura mais uma? de Alexandra Leitão, onde, entre outras coisas, dizia que Lisboa tinha um grave problema de segurança. Quer dizer, Pedro Nuno Santos está numa fase que é como dizia o outro, é com cada tiro, cada mel. Quer dizer, não acerta, não consegue acertar o discurso. É rara a coisa em que consegue acertar o discurso. Mas enfim, Alexandre, eu acho que é um erro. Eu percebo muito bem. Percebo mais do que percebo. Eu percebo o raciocínio do Pedro Cisa Vieira sobre o raciocínio aritmético, digamos assim. Aparentemente não, é uma realidade. Se a Alexandra Leitão captar aqueles votos que normalmente são do Partido Socialista e for buscar os do Bloco de Esquerda
mesmo... Se segurar os 80 mil votos do Partido Socialista, que é uma base muito pequena. Conheço bem essa aritmética. E ir buscar os do Bloco de Esquerda e alguns que eu acho que até em Lisboa estão muito em queda do PCP, era um bom princípio. Não vai buscar os do PCP muitos, porque o eleitorado do PCP já está tão já há pouco para ir buscar. Já há pouco, e o que resta é um que está muito mobilizado apenas em relação ao próprio partido. Já são funcionários do partido que já não vão sair dali o voto. Agora, o que eu acho é que Alexandra Leitão, que não se quer dizer, claramente uma candidata combativa, claramente uma candidata preparada, é uma mulher muito inteligente, quer dizer, não tenho dúvidas como isso. Eu acho é que ela perderia muito em se deixar envolver numa campanha polarizada. Acho que ela tem muito a perder com isso. É o que o Carlos Moedas vai querer. Claramente. É o que já estão a fazer. Ela perde... Eu acho que a estratégia dela, e peço desculpa... Não sabes qual é a estratégia dela, não sabes qual é o programa dela, não sabes nada. Mas ele vai dizer qual é que acha que deve ser. Exatamente. Eu acho que, e aqui peço imensa desculpa pelo atrevimento, se ela cair nisto de polarizar, comete um erro. Eu acho que ela deve ter uma campanha virada para os problemas da cidade. E muito virada para tirar a história da frente esquerda versus a frente direita. Porque já há uma frente de direita. Porque o que Carlos Moedas está a fazer é tirar o discurso da extrema-direita para incorporar nele. Portanto, não interessa se há uma coligação entre o Chega e o Carlos Moedas, porque o discurso é o mesmo. E é esse o problema de Carlos Moedas neste momento. É isso que ele está a tentar fazer, que é polarizar, ter um discurso que não se fale da cidade. Porque, infelizmente, eu digo infelizmente, Carlos Moedas tem sido um presidente da Câmara inexistente. Tudo o que... ainda... Sabes que há um caso em Lisboa que é o tratamento... nós temos um problema sempre de inundações em Lisboa e tudo mais. E era preciso tratar do assunto. São concursos muito difíceis. E a obra foi iniciada, de facto, quando a entrada de Carlos Moedas. Não, foi iniciada antes. Ou foi o assinado o contrato Sim. antes, o financiamento com o Banco Europeu de Investimentos foi... Sim, mas a obra concretamente. Começou aí. E isto incomoda-me porque era impossível uma obra destas, com um plano destes, quer dizer, não é pôr a sachola à terra que conta para ver como é que se começa esta obra. E eu ouço Carlos Moedas sistematicamente defender que foi ele que finalmente começou aquela obra. Ele só pode falar das coisas que o outro lançou, porque ele não lançou nada. E isto custa-me porque... Quer dizer, custa-me porque ter um presidente da Câmara da cidade que eu vivo, que tem tido, na minha opinião, uma péssima gestão, é terrível. E eu quero ver o que é que vai acontecer nos próximos 4 anos. Porque, como ele não lançou projetos nenhuns, obra nenhuma, daqui a 4 anos vamos ter uma cidade completamente parada. Mas pronto, isso é o menos. Não, o problema não é completamente parado. O problema é a degradação que já está a haver no espaço público, na iluminação pública, na manutenção de... Agora, quanto a Alexandra Leitão é isso, quer dizer, mas eu espero que ela não caia nesse, porque isso é mau para a cidade. E acho que há um risco dela ganhar. Agora, deixa-me dar uma nota dela ganhar. Sim, há um risco, quando pode não ser negativo, um ou outro, não é isso que está em causa. Não tomo posição. Agora, eu queria dizer uma coisa. As eleições autárquicas são as eleições mais importantes que há. Nós esquecemos. Onde está efetivamente o poder é nas autarquias. Eu costumo dizer que é muito mais importante, quer dizer, tem-se muito mais poder sendo Presidente da Câmara do Porto, ou de Vila Nova de Gaia, ou de Cascais, do que ser ministro. Poder visível, capacidade de transformar a vida das pessoas. E nós, neste momento, estamos a olhar para umas eleições que são até antes e estamos a dar muito menos importância do que umas eleições do que as presidenciais. E sabes que é curioso? Portanto, nas 5 maiores câmaras deste país, 4 vão de certeza absoluta mudar de presidente. Depois, 4.
Sintra, Porto, Gaia, Cascais. E Cascais. E quando se vai mudar. E vamos ver Lisboa. E nas Mas 10 primeiras são 7. São eleições muito importantes para redefinir a política em Portugal, porque é aí muito que emerge o poder e tudo mais. E nós não estávamos a olhar para eles. Por exemplo, no Porto, quem é o candidato do Partido Social Democrata? Não se sabe, vamos ter que deixar para Cascais. a próxima semana. Quem é o candidato do PS? Em Sintra, quais vão ser os candidatos? Nós não sabemos nada. E estas eleições vão ser em setembro, não vão ser em fevereiro de 2026. Janeiro de 2026. Janeiro, peço desculpa. Vamos deixar... Só para dizer uma coisa engraçada, que é, neste momento já vi o Bloco de Esquerda e o Livre a discutirem uma possível coligação com o PS para as autárquicas em Lisboa, e ainda não ouvi a candidata do Partido dizer alguma coisa sobre isso. Exatamente. Porque vai ser preciso fazer essa negociação também, e não vai ser fácil. Vamos deixar para a próxima semana a questão do Porto, que o Pedro Marcos Lopes estava a referir. É também um caso surpreendente. O PSD, o PS Pizarro impôs o seu próprio nome, mas o PSD continua sem ter candidato. Não tens mais, Paulo, desculpa. Tu em Cascais e não tens candidato nenhum apresentado. Em Sintra, aliás, tens o Piteira do PSD. Em Sintra, o Basílio Horta, não sabes quem é que vão ser os dois, nem do PS nem do PSD. Em Braga... Do PS deve ser a Mariana Vieira da Silva. Porquê é que diz isso? Em Gaia, só há o candidato do PS, que é o João Paulo, porque e estamos a falar, Gaia é a segunda Câmara do país. Não percebo. Voltaremos a falar muito de presidenciais, muito de autárquicas. Vamos ao tema que também parece que só é este tema, que é bem formoso, perante uma manifestação com milhares de pessoas pedindo um tratamento digno para os imigrantes, protestando também contra a instrumentalização da polícia, e uma outra manifestação com poucas centenas de pessoas supostamente a defender a polícia e contra a imigração. Montenegro equiparou as duas manifestações, chamou-lhes radicais e colocou-se a si próprio no campo da moderação. There's good people on both sides. Pedro Marcos Lopes, o que é que nos diz este debate que não para? No Parlamento, no debate quinzenal, voltou... Há uma coisa muito boa. Ligação aliás, uma proposta da Iniciativa Liberal para que os relatórios de criminalidade passem a ter as nacionalidades, alegando que é para mostrar que os imigrantes não são... Há duas coisas em relação a este debate. Primeiro, é uma ótima maneira de nós não falarmos de problemas na saúde, problemas na educação, problemas na acessibilidade, aqueles problemas que nós habitualmente, que já faço isto há muito mais de 20 anos, normalmente costumo debater. E nós que aqui estamos. E depois, em segundo lugar, nota-se bem a influência, a importância que a extrema-direita hoje tem, que conseguiu, e tem muito mérito nisso, conseguiu transformar todo o debate em função da segurança e da imigração, que é um debate que faz sentido, mas que não é central neste momento. E, aliás, era bom que nós começássemos a debater a imigração de uma maneira pausada, serena, e porque vale a pena, porque nós nesta altura já não conseguimos discutir, porque estamos muito excitados em todo o lado sobre este assunto. E é muito importante que se discuta. Muito importante. Porque nenhum de nós é libertário, todos nós achamos que deve haver fronteiras, todos achamos que as comunidades devem funcionar bem, e não há comunidades que funcionem bem se não forem integradas e que não tiverem soluções pensadas para aquilo que devem ser as novas pessoas, os novos interesses, as novas cores que chegam às nossas comunidades. Em frente. Eu senti-me muito ofendido com o que disse o Primeiro-Ministro. E vou dizer porque é que me senti muito ofendido. Eu fui à manifestação. Fui eu, foi a minha mulher, foram os meus filhos, um enteado, amigos meus. E no grupo pequeno que fomos, havia pessoas que votaram a maior parte das vezes das suas vidas no PS, outras no PSD, e até havia votantes, até muito próximos de mim, na Iniciativa Liberal. E o que nós fomos lá foi lutar por algo que está um bocadinho esquecido, que se chama decência. Decência.
Aquelas 50 mil pessoas, eu não posso falar por elas todas, mas falo por estas que desfilaram, por estas próximas e minhas amigas. Nós fomos lá dizer que não queremos um Portugal poluído com racistas, com racismo, não é racistas, com racismo, com xenofobia, com incapacidade com manipulação das forças policiais. Fomos defender a polícia porque a polícia, neste caso, foi mais vítima do que algoz. Portanto, foi isso que nós fomos ali dizer. Quando o primeiro-ministro chama a mim e à minha família e àqueles meus amigos extremistas, eu fico a saber que um tipo extremista neste momento é um tipo que não é racista, é um tipo que não é xenófobo, é um tipo que luta pelos direitos fundamentais da nossa comunidade. Isto, segundo o seu primeiro-ministro, é extremista. E põe-me na mesma panela do que meia dúzia de pessoas, vou repetir, meia dúzia de pessoas que estavam no princípio da manifestação na Alameda de Afonso Henriques e outra dúzia de pessoas, ou 2 dúzias de pessoas que estavam no Martim Moniz. Aliás, a comunicação social teve um papel particularmente negativo nisto, pondo imagens das 2 manifestações. Numa estavam 50 mil, na outra estariam 200. Bom, mas isso é o menos. A mim o que me choca é o seu primeiro-ministro achar-me tão extremista, ou tão extremista às pessoas que lutam por isto, por decência. E sou tão extremista como um tipo que está a fazer um discurso na Praça do Comércio, na Praça da Figueira, um discurso racista, um discurso securitário, um discurso xenófobo. Digamos que foi das vezes em que eu vi que Luís Montenegro, das duas uma, ou está completamente perdido, ou o Partido Social Democrata deixou de ser um Partido Social Democrata para ser um partido de extrema-direita. Pode ter acontecido, eu acho que ele é um democrata ainda. Mas quando alguém, como Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata e primeiro-ministro, acha que há um paralelo e que eu sou tão extremista defendendo que a luta contra o racismo e a xenofobia e os direitos fundamentais do que uma pessoa que nega os direitos fundamentais a pessoas por serem de outra origem e por serem de outra cor e que luta pelo racismo e pela xenofobia, eu nem sei o que é que é dizer sobre uma pessoa destas. Pedro Cisa Vieira, como é que viste estas manifestações e as declarações do Primeiro-Ministro? As declarações do Primeiro-Ministro são muito infelizes. São uma tentativa muito evidente de capitalizar politicamente um tema que, por muito que estejamos a dizer que não é um tema importante na sociedade portuguesa, está-se a tornar. Quando toda a gente fala sobre uma coisa, essa coisa passa a ser importante. Se as televisões, se os comentadores, se as redes sociais estão sistematicamente a falar de um tema, esse tema passou a ser um tema importante. Aliás, é uma das características do combate político nos últimos anos, não só em Portugal, mas em muitos outros sítios, que é fazer-se à volta de proclamações sobre temas que não nos estão distantes. Quer dizer, nos Estados Unidos, uma parte muito importante do combate político fez-se, por exemplo, à volta do tema de Gaza. Pronto, e as pessoas podem dizer, é um tema que convoca a nossa humanidade, mas quer dizer, é um tema que se formos ver, não é provavelmente o tema mais importante para os norte-americanos. E o que eu acho que Luís Montenegro está a perceber, como muitos dos partidos de direita perceberam, é que usar estes temas, digamos assim, de valores e de costumes como ferramenta de combate político pode ser vantajoso, e é isso que ele está a fazer. E, infelizmente, as sondagens dão-lhe razão. De repente, nesta coisa que, pelos vistos, é um tema muito importante, houve um conjunto de órgãos de comunicação social que resolveram fazer uma sondagem sobre como é que os portugueses olhavam para a operação policial no Martim Moniz e se achavam que a ação da polícia era racista. E, basicamente, quase 60% dos inquiridos disseram que concordavam com a operação policial e 68% disseram que não achavam que a polícia fosse racista. Como, aliás, a maior parte dos portugueses, uma grande parte dos portugueses, não acha que haja problemas de racismo em Portugal. E, portanto, isto significa que este tipo de
discussão, que é uma discussão que basicamente se faz à volta de temas de valores, que nos permite dizer nós estamos certos e os outros que não pensam como nós sobre este tema estão errados, seja porque querem facilitar a insegurança e a criminalidade, seja porque querem facilitar o racismo, etc., estão, de facto, a ter um tipo de discussão que neste momento favorece o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro está-se a aproveitar isto de uma forma ostensiva e muito oportunista, mas que está a ter resultados, e se calhar também é por isto, mais do que pelo que está a fazer na saúde, que a última sondagem sobre as intenções de voto mostram a AD a subir e o Partido Socialista e o Chega a descer. Nós vamos voltar a falar de mais um tema que vai estar sempre na atualidade e nós vamos ter que voltar a ele. Digamos que exatamente. É e vamos para o outro. E depois dizemos que não é importante. Para o último tema, claro. Não, mas não há, quer dizer, não somos nós que fazemos mas ali mas tu estavas a referir e bem que, quer dizer, não se fala de saúde, há um problema nada, de saúde. Zero, nada. Não é? Mas não se fala. Há um problema da saúde, não se fala, fala-se da insegurança na Rua do Bem Formoso e o PSD sobe nas sondagens. Tivemos um problema com as exportações, por exemplo. Temos novas coisas a acontecer, por exemplo, na indústria dos semicondutores. Que a mim é muito melhor para o Presidente da Câmara de Lisboa dizer que há um problema de insegurança em Lisboa do que dizer que as ruas estão todas esburacadas e os passeios estão todos sujos e os candeeiros públicos estão fundidos. É muito melhor para ele dizer que há um problema de insegurança. E depois a gente diz que há um problema, discutimos o problema da insegurança. Particularmente quando sítios como Lisboa, sobretudo Lisboa, em Portugal, nós temos uma parte do eleitorado que não está muito atento à vida da cidade porque mora em sítios quer dizer, menos Pedro, próximos dos problemas. Que não há problemas de insegurança, é sempre possível encontrar um problema de segurança. Claro. É sempre possível encontrar uma pessoa que morre numa urgência ou uma pessoa... Também é um problema de segurança aquela mulher que foi morta pelo marido. Exatamente. E que a ministra muito bem a ministra. Sim, muito bem a ministra. Nós temos um problema grave de segurança nos casais. Dentro de casa das pessoas. Temos um problema muito grave com isso, não é? Bom, estamos mesmo a ficar sem tempo, mas não podemos deixar de olhar para a posse de Trump na segunda-feira. Lá está um tema que também vamos voltar muitas vezes. Proponho que... Mas também temos que fazer um episódio sobre temas que não estão na agenda mediática. Que não vamos falar muitas vezes. Exatamente. Proponho que deixemos o debate sobre a disrupção que se espera com a nova administração Trump para podermos fazer uma discussão mais atualizada depois da posse. Por agora, estamos mesmo com pouco tempo. Olhar para os que andam ali à volta, Steve Bannon, a base maga, mais o Elon Musk, o confronto de egos poderá ser um problema para Trump ou o dinheiro de Musk acabará por falar mais alto? Isabel. Eu acho que vai ser inevitável isso. Ou seja, já tenho falado de que a grande coligação que reelegeu Donald Trump é composta por pessoas que têm valores, objetivos políticos e interesses muito diferentes e que eles provavelmente vão entrar em choque. E que o elo se calhar, por onde as coisas vão começar a partir, é mesmo pelo Elon Musk. O Elon tem um problema, ele está, como se costuma dizer agora, dentro do espectro, claramente não tem a noção dos limites, não percebe muito bem, e eu acho que ele está a afrontar demasiado a base maga e não o próprio Presidente Trump já teve que vir dizer... Trump, Trump já teve que vir dizer, atenção que ele não é presidente, nem pode vir a ser presidente. E quando ouvimos o Steve Bannon a dizer que ele não deve entrar na Casa Branca e devia voltar para a África do Sul, que é um racista sul-africano branco. Steve Bannon a chamar racista a alguém é extraordinário. Portanto, é claramente ali um sinal de que as coisas não estão bem, como aquele outro, o Vivek Ramaswamy, estar a dizer que a cultura americana é decadente porque a cultura popular não valoriza o mérito, mas apenas valores. Está obviamente ali a pré-anunciar um confronto que não sei como é que vai ser resolvido. Só queria fazer um apontamento. É que o Donald Trump ainda não tomou posse, mas já está a ter um impacto muito grande. Este cessar-fogo que hoje estamos a gravar na véspera do podcast ir para o ar, foi anunciado, é claramente o resultado de o governo de Israel ter cedido à pressão dos americanos. Sim, Netanyahu não queria dar esta prenda ao Biden. Este acordo é um acordo que já estava em cima da mesa desde maio,
que estava sistematicamente a ser bloqueado pelo governo israelita com o argumento de que os partidos de direita que suportam a coligação nunca aceitariam isto, e desta vez aceitou este cessar-fogo. Portanto, já está a ter impacto. Pedro Marcos Lopes, estas divisões que vão acontecer na base de topo, aqui é uma contradição, mas ela existe. Sabes que eu não estou tão otimista quanto a generalidade das pessoas que olham para estes fenómenos sobre a inevitável zanga maga dinheiro, digamos assim, uma maga contra o dinheiro. Cada vez mais quem manda o dinheiro. Não estou porque, para já, os homens de dinheiro têm uma capacidade única de não o perder e de saberem quais são as boas circunstâncias para não o terem de perder. E, portanto, acho que Elon Musk, Zuckerberg e Bezos vão adaptar as suas ideias, as suas atuações àquilo que estiver a ser o flow nessa altura política. Zuckerberg já é presidente de um comitê que vai dos convidados e já convidou gente da MAGA para o seu conselho de administração na Meta e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo e depois há uma base no MAGA que não chateia, não chateia nada, temas importantes para o MAGA que não chateia nada os milionários, que é a questão dos costumes, que é a questão da religiosidade, que é esse tipo de discurso, não os aborrece nada. Depois há outro que também não os aborrece, que pode só os aborrecer limitadamente, que é a questão da política externa. O que mais me preocupa, preocupa-me tudo, mas o que nós vivemos nesta altura é um novo mundo em que, pelos vistos, vai haver 3 indivíduos que acham que podem anexar países outra vez. Voltamos outra vez à Idade Média, ao século XVIII, XIX, quer dizer, pronto, pode-se ocupar, é uma maneira de estar, fazer a guerra era uma coisa normal. E, portanto, estamos nesta realidade. E essas pessoas, os do dinheiro, podem achar isso mal ou bom para determinadas alturas. Mas eu queria-te dizer algo que me perturba no que diz respeito a esta tomada, que ainda não falei, que é a vontade de Donald Trump tem de destruir as instituições. Eu estive a ler sobre o Pete, o tipo que vai controlar os 3 trilhões de dinheiro. O do Tesouro? O Pete Hegseth, não sabia dizer o nome. O secretário da Defesa. O secretário da Defesa. E estive a ver as audições sobre ele e estive a ver o que ele é. Nós estamos perante um indivíduo que é um tipo que acha que só se perdeu a guerra no Iraque e no Afeganistão por questões internas, que acha que se deve, uma das razões de termos, dos Estados Unidos terem pedido a guerra é porque tinham homossexuais e mulheres nos exércitos. Um tipo que acredita em que tem que se investir cada vez mais porque nós temos o direito, os Estados Unidos têm o direito de interferir em todo o lado, e esta é a cereja na ponta do bolo. Um tipo que esteve na tropa no Iraque e no Afeganistão, e acha mais uma vez que se perdeu por causa disso, e é essa a experiência militar que ele tem, ou de política que ele tem. Dir-me-ás, bom, mas isso é o Donald Trump, como é maluco. Esta administração até é bastante mais diversa que a primeira. Via a Fox and Friends e gostava de o ver, decidiu pô. Não, porque ele não é maluco, não é? Ele não acha que as instituições devem permanecer como são. E isto remete-me para algo, e com isto termino, que eu já disse aqui muitas vezes no Bloco Central. O mito de que as instituições estão ao abrigo das pessoas é um mito que pode ser mais destrutivo dentro de uma comunidade. As instituições são o que as pessoas forem. E, portanto, este tipo pode destruir a Secretaria de Estado da Defesa em 3 penadas. Em 3 penadas. Vamos esperar para ver como é que
a América é a partir de segunda-feira. Estamos a fechar o episódio. É chegado o momento de conhecer as sugestões culturais dos comentadores residentes. O que ouvir, o que ver, o que ler, música, teatro e cinema, livros. Começamos esta semana por Pedro Cisa Vieira. O que propões? Eu sugiro a leitura de um artigo na revista The Atlantic, no último número. É acessível na internet, se não se for recorrentemente lendo artigos, e foi o Pedro Marcos Lopes, aliás, que me recomendou a leitura. É um ensaio chamado The Anti-Social Century e retoma uma ideia que já tem 30 ou 40 anos de um sociólogo americano chamado Robert Putnam, que é a ideia de que os americanos, e isto é verdade para o mundo inteiro, estão cada vez a passar menos tempo com os outros e cada vez mais tempo solitário. Isso é particularmente agudo, sobretudo nas gerações mais jovens, sobretudo nos jovens do sexo masculino, que passam muito tempo sozinhos, passam muito tempo a interagir em ecrãs e em redes sociais, que têm menos sexo do que gerações anteriores, que têm mais dificuldades com a intimidade e com criar laços importantes. E isso tem depois consequências na organização da sociedade e na política muito grande. Porque quando tens menos interação com os outros, quando tens menos amigos, quando pertences menos a organizações, a comunidades, quando trabalhas cada vez mais sozinho em frente a um ecrã e não sais de casa para ir sequer conviver com os teus colegas de trabalho, os laços que sustentam uma sociedade vão se dissipando. E isto é isso que está a acontecer, é isso que explica que, por exemplo, menos de 20% dos eleitores republicanos nos Estados Unidos estão satisfeitos com o estado da democracia ou têm qualquer preocupação com a manutenção das instituições republicanas e liberais que fizeram o sucesso dos Estados Unidos. É precisamente o facto de nós passarmos cada vez mais tempo sozinhos. E estávamos a conversar e eu estava precisamente a dizer o seguinte: eu tenho a sorte de ter um grupo de amigos com opiniões políticas muito diversas e nós não nos coibimos de as mencionar e discutimos o tema da atualidade e às vezes temos visões muito, muito distantes sobre os assuntos, mas a verdade é que a simples circunstância de nós conseguirmos estar com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, de nos conseguirmos rir e relativizar os problemas que afinal não são assim tão importantes e de mantermos a capacidade de falar, é aquilo que nos faz sociedade, e nós somos animais sociais. E quando estamos sozinhos, tudo acontece pior, incluindo a degradação das instituições que nos trouxeram paz e prosperidade nestas últimas décadas. Portanto, recomendo a leitura deste artigo. Um ensaio sociológico para ler, e a música é desta vez proposta por Pedro Marcos Lopes. O que é que vamos ouvir, Pedro? A minha escolha é uma música da Maria Reis, Estagnação, de um álbum de 2024. A Maria Reis é alguém que é vocalista e guitarrista dos Pega Monstro, uma banda já com muita tradição, alguma tradição em Portugal, na cena do pop. E eu trago, o álbum chama-se Suspiro, a propósito, e eu tenho que dizer algo sobre este álbum. Eu, a primeira vez que eu ouvi, detestei. Achei que isto não era nada bom. Mas, quer dizer... Não começaste por esta música que vais propor? Não sei, provavelmente. O que eu digo é que eu forcei-me a ouvir outra vez, porque eu gosto muito de Pega Monstro, gosto muito do trabalho da Maria Reis, e obriguei-me a ouvir mais uma ou duas vezes, e de repente percebi que estava a ser um mouquinho, como se diz na minha terra, e finalmente devo ter limpado os meus ouvidos e ouvi claramente este álbum, que é um ótimo álbum. A Maria está de parabéns com mais este álbum. Só espero que isto não seja uma espécie de anúncio de que ela só vai fazer uma carreira a solo e vai deixar os Pega Monstro. Espero que haja espaço na vida dela para continuar com os Pega Monstro e continuar com estes álbuns a solo tão bom. Estagnação, Maria Reis. Quando voltarmos, Donald Trump será de novo presidente dos Estados Unidos da América e o mundo inteiro estará muito atento aos sinais que vierem de Washington. Fiquem bem, até à próxima. Não gosto de nada, quer ser infeliz. Eu dou-te a história, eu farto de mim.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.